positivismo é ser positivo. Eita, foi mal, não é isso não, vamos apagar, começar de novo. O positivismo é uma corrente filosófica que surgiu na França no início do século XIX, entre o fim do iluminismo e a ascensão do cientificismo. Ela defende a ideia de que o conhecimento científico seria a única forma de conhecimento verdadeiro, e é a partir desse saber que se pode explicar coisas práticas como as leis da física, as relações sociais e a ética. A corrente promove o culto à ciência e ao mundo humano, sendo utilizado como conceito pela primeira vez para designar o cientificismo enquanto método por um filósofo francês, mas foi seu aprendiz, Auguste Comte, que se apropriou do termo para denominar sua corrente filosófica. Carrega matemática, física, química, biologia, sociologia como modelos científicos. Ele também estabelece relações entre os valores humanos e a ética, e acredita que a humanidade tende a progredir constantemente, ideia que foi chamada de ciências positivas, e por isso, positivismo. Características do positivismo. Doutrina filosófica baseada em teorias e leis. A aspiração mais remota do positivismo encontra-se no movimento iluminista, fortemente admirado por Comte. Apoiador da Revolução Francesa, Auguste Comte era favorável ao pensamento republicano, mas acreditava que o caos e a anarquia predominantes em alguns períodos da Revolução e pós-Revolução eram empecilhos para a marcha acelerada do progresso. Doutrina sociológica. Antes de tudo, o positivismo era uma doutrina sociológica que baseava na lei dos três estados. A ciência social estaria no último e mais avançado estágio de desenvolvimento da humanidade, acompanhada da biologia. Isso conferiu ao positivismo o estatuto de doutrina fortemente ancorada do pensamento científico. Doutrina política. A ordem, o rigor e o empenho pela organização são características fundamentais para a doutrina positivista. Daí deriva o lema estampado na bandeira brasileira, desenhada durante o início da era republicana no Brasil. Apostas nas ciências e na industrialização. O pensamento positivista garante que o progresso da humanidade, além de intimamente ligado às ciências positivas, está também relacionado com o impulsionamento da industrialização e o da tecnologia. Religião positiva. Com a superação do período teológico e das religiões baseadas nos mitos e a existência de um mundo sobrenatural, Comte afirmou a necessidade de uma nova espécie de religião, baseada não em algo acima da natureza, mas na própria natureza e na capacidade humana de desvendar os mistérios dessa natureza por meio da ciência. A grosso modo, podemos dizer que na religião positiva, a figura de Deus é substituída pela ciência. Isidore Auguste Marie-François Xavier Comte, nascido 19 de janeiro de 1798 em Montpellier, foi um filósofo francês que formulou a doutrina do positivismo. Ele é considerado como o primeiro filósofo da ciência no sentido moderno do termo. Comte também é visto como fundador da disciplina acadêmica de sociologia. Comte foi uma grande influência no pensamento do século XIX, influenciando o trabalho de intelectuais sociais como Karl Marx, John Stuart Mill e George Eliot. No entender de Comte, a sociedade apresenta duas leis fundamentais, a estática social e a dinâmica social. De acordo com a lei da estática social, o desenvolvimento só pode ocorrer se a sociedade se organizar de modo a evitar o caos, a confusão. Uma vez organizada, porém, ela pode dar saltos qualitativos, e nisso consiste a dinâmica social. Essas duas leis são resumidas no lema ordem e progresso. A defesa do positivismo é de que somente o conhecimento científico é verdadeiro, não se admitindo como verdades as afirmações ligadas ao sobrenatural, à divindade.